Ação de líder da bancada do PT, vereadora Rose Frigeri. Da tribuna. Parece Uruguai mesmo. Bom, bom dia, então, novamente, né? Especialmente a quem nos acompanha de casa. E aqui também queria, agora oficialmente, dar um oi, um abraço ao vereador Zoraído, né? Também tivemos a oportunidade de trabalhar um tempo, eu como assessora, ele vereador aqui. Mas hoje o meu tema eu quero noticiar e convidar os colegas e quem está em casa para um debate que vai acontecer hoje à noite. O debate é o lançamento de um livro, se chama Direitos Humanos de A a Z, e neste livro, que foi organizado pela Karine Santos, que é uma professora do doutorado da URGS de Educação. Ela vai vir aqui para fazer o lançamento, o debate desse livro e também um debate sobre os direitos humanos e sobre a questão da população em situação de rua, na medida em que 2 desses textos, desses verbetes, foram escritos por pessoas de Caxias do Sul, por pessoas em situação de rua ou em trajetória de rua, pessoas que já tiveram uma trajetória, mas que saíram. Então, eu convido todo mundo, é promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e também pela PEN, na medida em que um desses temas são mulheres em situação de rua e terá, inclusive, uma exposição feita pela faz algum tempo e nós reabriremos, né, essa exposição hoje à noite, na verdade às 18h30. E com este convite para participar desse debate, eu venho aqui lamentar o quanto o governo municipal, a FAZ, está indo em contramão ou de encontro às decisões nacionais, estaduais também e municipais em relação a esta população. Nós temos o decreto, a ação direta de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi a 976, que é de 2023, se não me falha a memória, que foi levantada o descumprimento da política nacional em relação à população em situação de rua, pelos diversos governos municipais e estaduais, e esta arguição, ela teve uma definição que diz que deve ser feito o atendimento prioritário das demandas da população em situação de rua pelos agentes municipais e estaduais no Brasil inteiro. Em relação a isso, eu quero dizer que, infelizmente, sexta-feira passada, nós tivemos uma notícia que foi comunicado às funcionárias da FAZ, do Pop Rua, a desativação da abordagem noturna no município de Caxias do Sul. Os servidores foram pegos de surpresa. E eu acho que a população, de modo geral, nós aqui, como legisladores, fiscalizadores do Poder Executivo, precisamos nos manifestar em relação a isso. Em primeiro lugar, a população em situação de rua no Brasil foi a população que mais cresceu. E, em segundo lugar, a dos idosos. E, em primeiro, a população em situação de rua, cerca de 200
Em Caxias, de 2012 a 2022, foi o último levantamento, cresceu 211%. Isso significa que o poder público municipal tem que investir, tem que ter mais política pública para essa população, que sim, é população caxiense, é população que tem que ter os seus direitos também resguardados. Não é porque elas estão numa situação de rua que a gente espera que não sejam moradores de rua, por isso que se diz em situação de rua, porque se espera que seja transitória essa passagem, que elas consigam ter um trabalho, um estudo, uma moradia e saírem. Nós temos várias pessoas também que já saíram dessa situação de rua e estão aí para contar sua história e nós aprendermos muito com isso. Mas, infelizmente, a abordagem noturna que vinha sido feita há anos em Caxias foi desativada. O argumento que a FAS deu é que já existe em substituição a força-tarefa e o sobreaviso. Agora que eu questiono ao presidente da FAS, que me parece que pese que ele já esteja no 4º mês, ele ainda não entendeu a diferença entre um serviço e outro. A força-tarefa, vereadora Andressa, se eu não me engano, foi nos dito que não estava mais acontecendo. E não é verdade, ela está acontecendo. A abordagem noturna, o que foi substituído agora? Foi dito que tinha muito custo. Sabe por que tem muito custo? Porque se as pessoas não sabem, a abordagem noturna ela é feita por um técnico e por um educador social permanente. Só que faz algum tempo que não tem um educador social designado para isso. Então, o que é feito? Cada dia é chamado um educador social da FAS e é pago hora extra, que acaba encarecendo o custo. Só que se tivesse a nomeação de um educador social para a noite, fixo, isso não aconteceria. A segunda questão é que agora vão fazer a tal do sobreaviso. Só que aí o que acontece o sobreaviso? Um motorista e mais um servidor do POP Rua fica de sobreaviso. E ele vai receber das 7 da manhã, das 19 às 7 da manhã. Vai receber pouco, mas se tiver uma chamada, recebe um pouco mais. Se tiver o deslocamento, recebe mais. Então, eu vou querer que a FAS justifique esses valores. Uma parte, vereadora. Vereadora Andressa, já lhe convoco aqui para assinarmos junto um pedido de informação nesse sentido, o que está diminuindo para a FAS. E a força-tarefa por pessoas que ganham a função gratificada acontecendo. Como eu falei antes, aquela medida nacional diz o quê? 4 preceitos. Primeiro, que tem que ter resguardo aos bens das pessoas e as pessoas que estão em situação de rua. Segunda, proibido remoção forçada. Não é permitido e é feito. É feito durante o dia de pessoas em situação de rua e principalmente de seus bens e de seus pertences pessoais. Eu pedi a abertura de uma sindicância porque teve uma pessoa que teve seus documentos tirados. Outra questão é a questão da arquitetura hostil. Eu vi a guarda municipal tirando uma pessoa que estava deitada embaixo de um banco, que não é uma arquitetura hostil, e a guarda municipal fazendo isso. Se qualquer um de nós está deitado na praça, embaixo do banco, numa pracinha, não vai ser retirado. Por que aquela pessoa é retirada? Então, nós precisamos falar sobre
Isso. E é necessário um diagnóstico, que faz muito tempo que o município não faz. Isso também é uma resolução da política nacional. Não sei se é possível uma parte, vereadora. Rapidamente, vereadora Rose, a partir da frente parlamentar, comentei isso com os colegas, a ideia é propor uma audiência pública para o mês que vem, vamos discutir melhor sobre isso, porque muitas informações desencontradas, o Rafael esteve aqui conversando comigo, o Rafael da FAS, dizendo que não havia mais a força-tarefa, pedi para que os vereadores participassem da força-tarefa, ele disse que por já não existir, porque eles vão propor um decreto para que ela aconteça, não precisaria me preocupar, e agora a gente tem essas notícias, então, sem dúvidas nenhuma, estaremos buscando mais informações e estaremos cobrando, sim, do Executivo, porque isso é um sinal muito ruim para a nossa cidade. Vereadora Andressa, eu como secretária da frente, acho que talvez a gente tenha que apressar isso, em função dessa discussão, porque, como eu falei, quando uma população cresce, tem que ter mais políticas públicas. O que o município está fazendo? Tirando as políticas públicas, tirando serviços que já estavam consolidados há muito tempo na nossa cidade. Isso é inadmissível. Obrigado, vereadora Rose.